O movimento Setembro Amarelo, iniciado em 2015, visa sensibilizar e conscientizar a população sobre a prevenção do suicídio. Segundo dados do Ministério da Saúde, em média 11 mil pessoas tiram suas próprias vidas no Brasil a cada ano. E para falar sobre o suicídio e as formas de prevenção, nós recebemos o Antônio Batista, que é voluntário e porta-voz do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Tudo bem, Antônio? Obrigado pela presença. Tudo bem, agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, de falar de um tema tão delicado, tão sensível, mas não menos importante que assola às vezes a nossa sociedade e o nosso país. Com certeza. Muito obrigado e aqueles que estão nos vendo também pela Nós que atenção. agradecemos. Antônio, o CVV existe há mais de 50 anos, 56 anos, né, como você me disse. O que mudou a respeito de como o suicídio é tratado nessas mais de 5 décadas? O CVV foi fundado em 1º de março de 1962. Foi colocado um telefone, naquela época era um objeto raro, em 62, ter um telefone, para que as pessoas quisessem falar. Né? E esse telefone não parou mais de tocar. Hoje nós somos 95 unidades em todo o Brasil, 2.500 voluntários. O que mudou? Antes, quando nós começamos a nossa atividade, nós íamos nas casas das pessoas, nós íamos visitar lugares, e de repente nós percebemos que as pessoas queriam falar de si e que elas queriam ter uma certa privacidade, queriam ter uma certa compreensão e um certo sigilo de quando falassem do seu interior, das suas angústias, dos seus sentimentos, das suas dores. E hoje o CVV exatamente oferece isso através do telefone 188, que é gratuito em todo o país, que completou a instalação dia 1º de julho agora, abrangendo todo o Brasil, e através do site cvv.org.br, na conversa via chat pelo teclado, que é a linguagem que os jovens utilizam hoje, que é teclado. Ele não fala, mas ele teca como voluntário. Pela internet. E hoje vocês, no ano passado, o CVV recebeu aí cerca de 2 milhões de ligações, é isso? Sem dúvida. Porque a implantação desse telefone 188 gratuito, nacional, um convênio com o Ministério da Saúde, ele começou em 2015, pelo Rio Grande do Sul, através daquele acidente da Boate Kiss, quando o CVV montou um posto itinerante para oferecer apoio emocional para a população. Aí ele começou pelo Rio Grande do Sul e foi crescendo e agora, 1º de julho, atingiu todo o país. O ano passado foi 2 milhões. Hoje já temos estimativas que em 2018 nós teremos 3 milhões de contatos. Como que é o procedimento, Antônio? Explica um pouco para a gente. As pessoas ligam para vocês, com quem que elas falam, qual é o tipo de suporte que vocês realizam? Toda e qualquer pessoa que queira conversar com alguém, queira comunicar o que está acontecendo e não tem essa pessoa próxima por algum motivo, de não querer incomodar ou não ter a oportunidade de falar, pode entrar em contato com o CVV. Né? E no momento que ela entra em contato, ela é a protagonista, porque ela vai ser acolhida, vai ser uma conversa de compreensão de voluntários treinados, preparados dentro da capacitação do CVV, para que essa conversa seja compreensiva e acolhedora. E principalmente saber que é uma relação de confiança, que é totalmente sigiloso. E o que ela falar fica entre o voluntário e essa pessoa que procurou. Agora me fala uma coisa, Antônio, é verdade que aí quase a totalidade das pessoas que se suicidam, o problema nasce com um transtorno mental e que também, na maioria dos casos, poderia ser facilmente aí solucionado com uma medicação? Olha, o suicídio é um tema tabu na nossa sociedade. Em todos os segmentos da sociedade tem uma dificuldade imensa de falar. Tem um estudo da Unicamp, de 2014, se não me engano, que mais de 35 milhões de brasileiros vão ter um pensamento suicida. Não significa que 35 milhões de brasileiros estão doentes, Exato. mas vão ter um pensamento suicida. Em torno de 5 milhões de pessoas vão fazer um planejamento e 1% vão chegar ao ato. Hoje, 32 pessoas se suicidam no nosso país. Então, ele é muito presente e a gente falar de uma forma adequada, de uma forma educativa, que é uma pessoa que sofre e que pede ajuda, às vezes de forma não compreendida, é de fundamental importância. Normalmente, o suicídio ele é um ato planejado ou um ato impulsivo? É uma pessoa que sofre, né? Ela está num estado de sofrimento e que diferencia talvez de nós? Que ela já está fragilizada por questões emocionais, por aspectos da própria vida dela. E de repente acontece alguma coisa de importância, perde um ente querido, perda do emprego, uma discussão em família,
um desencontro que ela tem na sua própria vida, uma própria mudança radical na sua própria vida. Pode ser um ápice. E ela não tem a energia que talvez nós tenhamos para lidar com aquela situação. E poder falar, por isso o Setembro Amarelo, né? Falar é a melhor solução. Ela falar do que está acontecendo, ela pode elaborar, ela pode ressignificar o que está acontecendo no seu interior e caminhar. Terem essa noção de que é um problema e que acontece com muitas pessoas e que é possível ser contornado, né? A gente vai fazer um rápido intervalo. O Antônio ele continua com a gente no próximo bloco. Estamos de volta com o Jornal da Câmara. A gente continua conversando com o Antônio Batista, que é voluntário e porta-voz do CVV, o Centro de Valorização da Vida, sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização sobre o suicídio. E a gente tem um dado, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, os idosos correspondem à faixa etária de maior risco para o suicídio. Aqui no Brasil, a taxa de mortalidade entre pessoas com mais de 70 anos chegou a mais de 8,9 a cada 100 mil habitantes entre 2011 e 2015. Antônio, é isso mesmo? Os idosos aí estão mais propensos ao suicídio e por quê? Sim, até segundo o Ministério da Saúde, em números absolutos, né, as pessoas que mais tentam suicídio são acima de 65 anos, são os idosos. Alterações até na própria vida, né, as perdas de vitalidade, às vezes doenças que surgem, né, para os jovens, com esses idosos, o isolamento que às vezes oferece dele se afastar das pessoas, quer dizer, tudo isso são fatores que, vamos dizer assim, aumenta esse potencial de pensar em desistir da vida. Exatamente que o antídoto é o contrário, é você ter conexões, você ter relações, você participar de uma vida que permita você colocar para fora aquilo que está acontecendo, você se relacionar. E por outro lado, um dado também assustador é que o suicídio também é a quarta maior causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos, entre os adolescentes e jovens, né? Esses adolescentes também procuram o CVV? Quais que são os principais problemas que eles tratam? Esse é um fator, acho que também é importante, porque em número absoluto não são os jovens, mas a faixa que mais cresce. Nós estamos tendo um crescimento nessa faixa de 15 a 30 anos, né? E o jovem, de alguma forma, está passando por transformações. Né? Então, alguma coisa assim de rejeição, de adaptação à vida, negligência, descoberta da sexualidade, Então, são fatores que o jovem precisa conversar ou elaborar, ser compreendido nesse momento de transição. Que ele não é adulto, né? E nem é uma criança. Ele está num processo de se apropriar da pessoa que ele é. Isso gera realmente aspectos emocionais e ele precisa elaborar esses aspectos. Aí o CVV se coloca exatamente para isso também, porque nós criamos o atendimento via chat, cvv.org.br, que aquele jovem que está inserido nas redes sociais, inserido na internet, poder se comunicar. Ele não fala com um voluntário, mas ele conversa através do teclado, que também é totalmente gratuito e oferecido aos jovens. Os dias da semana também influenciam nessa questão do suicídio? Olha, não sei te dizer. Eu já fiz. Todo voluntário do CVV ele tem um compromisso de ter um plantão de 4h30 por semana. Eu sou voluntário plantonista. Já fiz plantão nos diversos períodos, de madrugada, de manhã, de noite. Hoje eu faço no período do horário do almoço. Então é muito diverso, não dá para dizer que você tem uma especificidade nesse sentido. No final de semana, talvez, porque as pessoas vão para casa, de repente perdem o dia a dia do trabalho e sentem às vezes vontade de conversar com alguém. Pode acontecer nos finais de semana. Não tem um horário específico, pelo menos eu não consegui perceber isso. O álcool e as drogas também aí é um fator, está entre uma das causas principais aí que podem levar também ao suicídio, né, Antônio? Sem dúvida. Né? Dentro do grupo de pessoas que têm doença, aí sim, uma doença mental, depressão, bipolaridade, quer dizer, tem algum aspecto já, uma doença em si, e aliado a álcool e droga, sim, potencializa o ideal suicida. Essa pessoa requer cuidados, requer que ela procure ajuda de um terapeuta, de um psiquiatra, do sistema de saúde mesmo, ela procura ajuda, ou também do próprio CVV também, mas sim, requer um cuidado maior. Em média, 30% aumenta em 30% o ideal suicida. Essa pessoa é um grupo de risco e requer muitos cuidados. Tá certo. Eu acho que a mensagem principal aí é a importância do falar, né? De se comunicar e da informação, de saber que é um problema e que pode ser
contornado, né? Eu vou repassar aqui o telefone para as pessoas entrarem em contato, é o número 188 e tem também o site, o Antônio, qual que é? Você pode cvv.org.br. cvv.org.br, tá certo. Queria agradecer muito a sua participação então aqui com a gente, Antônio. Muito obrigado. Obrigado, Felipe, por essa oportunidade e estamos aqui. E você que está nos vendo, se você necessitar conversar com alguém e você às vezes não tem esse alguém, ligue para o 188. O serviço é 24 horas, é gratuito e será acolhido por uma pessoa que vai procurar compreendê-lo e estar com você. Tá certo. Muito